Pessoal, hoje o nosso encontro será marcado por uma reflexão a qual acredito que todos aqui presentes já se fizeram em algum dado momento da vida. Quem ou o que é Deus? É claro que o intuito deste vídeo não é influenciá-los religiosamente, filosoficamente, ideologicamente, de modo algum. O intuito deste vídeo é apenas reflexivo, é fazermos uma reflexão quanto ao entendimento sobre Deus por parte dos antigos sábios, que ao longo da história influenciaram os povos, as diversas culturas, e espero que vocês possam absorver esse conteúdo, que ele possa ser útil de alguma maneira e que sempre tenhamos a tendência de validarmos o dom da inteligência, que sempre tenhamos a tendência de validarmos o poder de questionar as verdades que nos são oferecidas culturalmente ao longo da história. Então eu trago alguns nomes aqui de alguns filósofos gregos antigos e algumas outras personalidades da nossa história mais recente, e então, eventualmente, eu posso compartilhar com vocês um pouco da minha percepção também, e desde já sugiro que vocês eventualmente deixem registrado nos comentários qual a sua ideia quanto a Deus. Quem ou o que é Deus? Então, conforme proposto, eu vou começar aqui uma breve leitura de algumas anotações que eu fiz a começar então pelos três maiores nomes da filosofia, que seria Sócrates, Platão e Aristóteles. Qual era a visão de Sócrates quanto a Deus? Vamos lá. Sócrates, ao contrário do que afirmava a mitologia grega, não existiam deuses, mas sim um Deus interior, o que regia nossos pensamentos e dava condição para que pudéssemos ser pessoas mais virtuosas. Deus é a inteligência que pode conhecer todas as coisas e que pode também ordená-las. Para o seu discípulo Platão, o filósofo grego Platão, Deus é o artífice do mundo, porém com um poder limitado pelo modelo que ele imita, o mundo das ideias ou das realidades eternas. Para Aristóteles, Deus é a causa final, meta final, para a qual tende a inteira realidade, posto que o mundo sempre existiu e não pode ter sido criado. Ainda na visão de Aristóteles, Deus é o primeiro motor, um pensamento ativo, perfeito, imutável, imóvel, fonte do bem e causa indireta, passiva de todo o movimento do universo. E esse pensamento vivo é substância, ou seja, a substância primeira imaterial, princípio da perfeição, também a causa final que cria a ordem no universo. Posteriormente, então, Spinoza, o filósofo holandês, Deus é a natureza e a natureza é Deus. É aquilo que não precisa de nada para existir, único, perfeito, autossuficiente, entendido e compreendido pelo homem apenas em parte. Deus é infinito, mesmo a natureza sendo finita e determinada. Para Immanuel Kant, a teologia racional é uma ciência impossível, mas não significa isso a inexistência de Deus. Para Jean-Paul Sartre, Deus não existe. A única natureza pré-existente é a biológica. O homem nasce despido e ignorante e se define apenas na maturidade. Para o filósofo Anselmo, Deus é perfeição.
baseado na duplicidade da perfeição, a da realidade existente e a realidade produzida pela nossa mente, sendo que a primeira terá a vantagem da existência, o que a torna maior do que a segunda. Pois, se Deus é perfeito, então deve existir. Portanto, Deus é maior e nada maior do que ele pode existir. Deus é maximal, portanto, deve existir. Para São Tomás de Aquino, ou na filosofia, o filósofo Tomás de Aquino, Deus é a causa de ser de toda a bondade e de toda a perfeição. Para Santo Agostinho, ou na filosofia, o filósofo Agostinho, Deus é aquele que o bem nada lhe falta. Ou, como dito pelo próprio nas Confissões, tu, porém, que és o bem, não te falta nenhum bem. Para Allan Kardec, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Para a religião, Deus é o ser supremo, criador e preservador do universo, um ser onisciente, onipotente, onipresente e onibenevolente. Para Darwin, Charles Darwin, Deus é talvez um instinto da consciência do homem que sente em si as regras que transmitirá a seus filhos. Demócrito, um filósofo antigo. Deus é o átomo e o vazio. Deus é mente e está numa esfera ígnea e é a alma do mundo. Para o Papa Francisco, Deus não pode ser Deus sem o homem. Eu acrescentaria que Deus não pode ser Deus sem o homem, enquanto digno de adoração. Plantas e animais irracionais não adoram a Deus. Para o agnosticismo, Deus ou outras divindades não existem, porque não se pode provar empírica ou cientificamente sua existência. Porém, o agnosticismo não rejeita a hipótese da sua existência, porque também não pode provar que Deus ou outros deuses não existem. Para os sofistas, que eram os filósofos anteriores a Sócrates, é mais provável que os deuses não existam, mas eles não rejeitam completamente a existência, o que os torna semelhantes ao agnosticismo. Nós sabemos que, então, em resumo, para os agnósticos, eles não creem na existência de Deus, mas eles também não negam a existência de Deus, uma vez que esta não pode ser comprovada. Quer dizer, não podem comprovar a existência de Deus, mas também não podem comprovar a sua inexistência. Também teria sobre o que é Deus para a maçonaria, aqui eu não fiz anotação, no entanto, até onde eu sei, até onde tenho pesquisado, Deus para a maçonaria representa o grande arquiteto do universo. Então, através desta ideia, nós podemos mensurar a dimensão de Deus dentro da sociedade maçônica, que inclusive é uma sociedade filosófica de cunho filantrópico, professa a crença em Deus, embora não pregue nenhuma religião dentro das suas lojas ou templos, como dito por alguns, mas exige, alguns ritos maçônicos exigem dos seus membros que professem a crença em Deus. Pessoal, então, compartilhando uma visão minha aqui para com vocês. Quem ou o que é Deus?
com base em todos os ensinamentos que eu obtive ao longo da minha vida, eu penso que Deus seja algo em que nós estejamos compostos. Nós compomos Deus. E penso também que Deus nos compõe, está composto em nós também. Eu penso que enquanto humanos, nós não temos a dimensão de realidade necessária para compreender tamanha magnificência. Não creio que, enquanto humanos, sejamos capazes de definir em palavras o que seja Deus. Bom, pessoal, tendo compartilhado esse material com vocês, hoje é sexta-feira, eu espero, como disse antes, que vocês possam aproveitar esse material da melhor maneira. Não trago aqui novidades, descobertas, isto são pesquisas simples feitas na internet, porém um compilado de diferentes ideias tidas por antigos sábios ao longo da história. Penso que se Deus nos deu o dom da inteligência, foi para que nós, humanos, a usássemos. Penso que a vontade de alguns senhores, ao dizer para o seu povo não o questionar, é unicamente desejo de controle, de domínio. Penso que a fé espiritual ou religiosa, como queira chamar, sem o atributo da inteligência, ela é vazia. Eu penso que o humano que questionar a si mesmo, que questionar a Deus ou as antigas escrituras, penso que este se aproximará da perfeição divina, por assim dizer. Uma vez, inclusive, eu escrevi uma frase que dizia assim: o homem aproxima-se das estrelas à medida em que delas tem curiosidade e afasta-se de Deus à medida em que deixa de questioná-lo. A fé, sem o uso da razão, ela é vazia, fraca e inválida. Eu penso que mais feliz é o homem que tem curiosidade sobre a sua própria natureza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, registrem nos comentários a sua ideia, o que vocês pensam em relação a isso. O que é Deus para vocês? Quem é Deus para vocês? Compartilhem conosco, compartilhem com mais pessoas e até o próximo assunto.